Boa noite a todos e a todas. O meu nome é Silvia Regina da Ronque. Eu trabalho na Secretaria de Estado da Educação do Paraná, no Núcleo de Cooperação Pedagógica com Municípios. E hoje, mais uma vez, estamos aqui com o professor Cristiano Tironi. O professor Cristiano fez uma sequência de 13 lives. Essa é a 13ª e última, por enquanto, né, professor? Né, essas 13 lives, o foco foi as habilidades dos escritores do SAEB. Então, nessas 13 lives, que estão finalizando hoje com a última, o professor Cristiano falou das habilidades trabalhadas no SAEB, as habilidades de escritores com menos acertos aqui no Paraná, de um modo geral, e trabalhou também a respeito de como trabalhar essas habilidades, como trabalhar esses escritores na plataforma Matific e também de maneira manipulável, né? Então, eu vou apresentar aqui novamente o professor Cristiano, para aqueles que estão vindo pela primeira vez. Também quero ressaltar para vocês que todas as lives, elas ficaram gravadas, essa também ficará. Vocês conseguem acessar todas elas nesse mesmo link que estão acessando essa live neste momento. Assim que a gente terminar meio que uma edição dos vídeos, das gravações, a gente vai disponibilizar os links que levam a cada uma dessas 13 lives. Daí vai facilitar para vocês a acessarem pelo tema. Também quero informar vocês que a gente tem a Alexandra, que é nossa consultora Matic aqui na Secretaria de Estado da Educação. Ela está interagindo com vocês no chat, então fiquem à vontade para comentar, para tirar dúvidas, que ela vai responder interagindo com vocês. Então, professor Cristiano Rodolfo Tironi, ele é graduado em matemática pela Universidade Regional de Blumenau, é mestre em ensino de ciências naturais e matemática pela Universidade Regional de Blumenau. Ele está finalizando o doutorado, estava me falando daqui a pouco que está nos finalmente, finalizando o doutorado em educação pela Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. É fundador do Laboratório de Educação Matemática Isaac Newton, onde atuou como coordenador do laboratório até o ano 2016, e é professor voluntário de matemática, robótica e física. É membro da Rede Internacional de Escolas Criativas. Exerceu a função de secretário de Educação, Cultura, Esporte e Turismo do município de Massaranduba, Santa Catarina, na gestão 2017 e 2020. É professor de matemática há mais de 20 anos. Atualmente, o professor Cristiano é coordenador da Regional de Educação Jaraguá do Sul e é responsável pelos setores de formações pedagógicas e de currículo do setor de governo da plataforma de matemática Matific. Além disso, o professor trabalha com formação continuada de professores na área de tecnologias, metodologias ativas, fundamentos em matemática para os anos iniciais e finais do ensino fundamental e matemática e pensamento computacional. Professor Cristiano, seja mais uma vez bem-vindo a essa live. Deixo aqui os professores aqui do Paraná em suas mãos para a gente trabalhar mais um pouquinho sobre essas habilidades do SAEB. Boa noite, Silvia. Boa noite, professores do Paraná. Mais uma vez é um prazer, né? Nós estamos hoje encerrando a nossa trilha aí de lives. Está sendo realmente bastante interessante. Está mostrando aí o quanto que a Matific pode ajudar, né, a desenvolver esses escritores do SAEB, o quanto a gente pode trabalhar de forma lúdica, né, de forma visual a matemática, né? Deixa eu só compartilhar minha tela um momento. Por gentileza. Na hora que aparecer, Silvio, tu me avisa aí que acho que deu certo, né? Deu certo sim, professor. Tá ótimo. Então, vamos lá. Hoje, então, a gente está fechando, né, a nossa empreitada, né, Silvia? E com uma data especial, né, Silvia? Um véspera aí de Dia dos Professores, né? Até parece que a gente combinou aí de fazer esse movimento aí, fechando e perto do SAEB, lógico, mas também nessa data tão importante que é o professor, o Dia do Professor, né? Enfim, acho que é muito merecido isso tudo, né? Bom, o que eu tenho projetado para vocês aqui hoje? A gente vai, então, nessa live 12, vou fazer uma... Antes de começar a falar sobre a live 13, vou revisar um pouquinho a live 12, certo?
só para contextualizar o que a gente falou no encontro passado. E nessa live de hoje eu tenho um jogo, Silvia, que nós vamos montar aqui, certo? A gente vai fazer um monte de réguas, certo? Eu vou trabalhar com vocês um jogo de frações, que eu acho que todos os professores do 5º ano vão gostar, porque nas formações que eu dei esse ano e quando eu desenvolvi esse jogo e fiz oficinas com esse jogo, o pessoal gostou bastante, que frações geralmente é um tema aí que envolve, eu coloquei 4 descritores aqui, ó, né? Mas envolve alguns descritores do SAEB, inclusive descritores que os estudantes não foram tão bem, né? Então, acredito que essa régua das frações que a gente vai construir aqui hoje, claro, eu vou deixar o passo a passo, né, de como construir, mas eu vou usar as réguas para explicar algumas atividades que eu acho que também vai ser uma coisa interessante, né, Silvia? Trabalhar como a gente vem nessa pegada, né, o analógico, o digital, né, sempre nesse equilíbrio. Tudo bem? Acho que fechamos com chave de ouro aí, né? Bom, e como eu sempre falo, eu não posso deixar, né, não quero ser repetitivo, mas toda live estou falando em composição, é que não tem como falar em habilidade, gente. Se a gente não, eu acho que isso é um discurso que, para nós, né, eu espero que tenha sido superado já nessas 13 lives, quando a gente fala em habilidades, quando a gente fala em competências, habilidades, a gente tem que falar em recomposição, tá? Isso faz parte já do nosso métier, né, do nosso portfólio de trabalhos, de atividades, que é focar também, ver o que o estudante precisa recompor, né? E quando a gente fala em recomposição, né, a gente envolve muitas coisas, muitas iniciativas. Uma delas é você adaptar o currículo, então você precisa saber, né, o que é importante o estudante ter naquele momento, certo? O que é importante ele ter, por exemplo, antes, nós vamos falar de frações aqui, Silvia, hoje, mas eu vou somar frações, né? Mas antes de somar frações, o que é importante o estudante ter, né? Nós vamos trabalhar com frações equivalentes, depois vou até mostrar um exemplo de como somar frações aqui. Então, assim, você precisa priorizar currículos, você precisa priorizar o que você vai trabalhar, né? E, claro, com isso a gente vai ter que envolver o tempo, a gente vai ter que adaptar as práticas pedagógicas, ou seja, quando eu uso um jogo, né, seja ele analógico, seja ele digital, nós estamos adaptando nossas práticas pedagógicas. A avaliação, eu fiquei sabendo agora que a Matific também vai disponibilizar aí, Silvia, não sei se já está, mas vai estar futuramente, num futuro próximo, lá na parte de azul, em cima da plataforma, vai ter as avaliações também, vai ter uma aba de avaliações, certo? Então, assim, que legal, você vai lá, tipo, encontrar atividades, né, relatórios, vai ter lá avaliações, que é tipo essas questões que a gente tem de SAEB, certo? Então, vai estar, olha só que legal, você vai poder jogar, né, atividades gamificadas e também vai ter uma aba de avaliação dentro da própria plataforma. Então, olha só, não esqueça do SAEB, o SAEB não vai voltar só em 2027, ele continua ano que vem, certo? Né, Silvia? O que eu digo continuar é porque a gente tem que sempre focar, eu sempre digo, não temos que só ficar viciados, ou, né, malucos, vamos colocar assim, eu sempre falo, no SAEB, mas ele é uma consequência. Quando você trabalha a habilidade, quando você recompõe, quando você faz todo esse trabalho de avaliar constantemente, adaptar, ter material didático apropriado, você está trabalhando o SAEB, né? Então ele vai ele vai se tornando uma coisa natural para nós professores, porque nós gastamos muita energia sempre no ano de SAEB, se a gente focar, meu Deus, agora a gente tem SAEB, inclusive tem colegas meus que não gostavam de pegar quintos anos, nonos anos, terceiros anos, que era ano de SAEB, né? Mas assim, não, gente, a gente tem que ter essa no nosso planejamento, que ele é constante, tá bom? Então, tudo isso que eu falei aqui faz parte do quê? De você fazer uma recomposição, né? Ou seja, para você colocar o telhado de uma casa, você tem que ter o fundamento primeiro, né? Bom, então, qual que é o objetivo? Qual foi, né, o objetivo de todas essas 13 lives? É ampliar nossas formações, né? Eu acho que todos nós aqui ampliamos a formação, desde quem elabora as atividades, desde quem compartilha, quem usa. Obrigado, professores, que eu andei aí no Paraná, né,
esse ano, fiz algumas formações também presenciais, como convidado, enfim, e também aqui, né, Silvia, quantos relatos que a gente tem pela Alexandra ali, dos professores que estão usando. Então, assim, muito obrigado. Acho que isso foi um indício aí, né, de que realmente as dicas que a gente está dando aqui são dicas que vocês estão usando em sala de aula, e isso eu acho que é muito importante, tá? Bom, então, qual que é a ideia do nosso curso? É ampliar a formação, né, dos professores do quinto ano. Eu sei que tem professores também de quarto, terceiro, que já me falaram, não tem problema, mas o nosso foco aqui é os professores do quinto ano, né? E quando a gente está trabalhando, a gente fala muito do quê? De trabalhar teoria, mas também trabalhar a metodologia. Então, a gente fala de teoria, mas a gente fala de método, de metodologia, né? E a gente sempre fala olhando para que lógica? É uma lógica linear? Não, é uma lógica em espiral. Quer dizer o quê? Naquela pegada que a gente vem falando. A gente desenvolve habilidade não tão complexa, vai aumentando a complexidade e assim vai, né? Então, a gente fala de teoria, fala de metodologia, sempre com um olhar em espiral. E, lógico, né? Usando também os jogos da plataforma TIFF como um upgrade, aí, como algo a mais, como algo complementar, como algo com objeto de ensino, certo? Bom, então, 13 lives pelo canal do YouTube, né? Canal da Secretaria de Educação aí, do Paraná. E aí, a gente fecha a nossa, bonito de ver, tudo verdinho aí, fechamos o nosso cronograma hoje, né? Esses foram os escritores que a gente trabalhou. Aqui eu procurei colocar mais ou menos o lado, né? Aqui, ó, desse lado direito, quais lives foram trabalhadas, né? Em que escritor. Então, depois isso está disponível para vocês também, certo? E como a Silvia falou, né, a gente procurou focar muito nos escritores que tiveram maior dificuldade, né? Certo? Os estudantes que tiveram maior dificuldade ali. Bom, então o que foi abordado na live 12? O que a gente falou na live 12? A gente falou de basicamente trabalhar a malha quadriculada, o papel quadriculado. Então, a live 12 ela foi bem importante também porque ela trabalhou vários escritores que esses escritores os estudantes têm muita dificuldade, tá? Então, eu sugiro fortemente, a gente está aí, né, acho que semana que vem, dia 20, começa o SAEB, né, a aplicação. Então, né, temos aí essa semana, né, e a última semana antes das provas do SAEB, vai do dia 20 ao dia 31, pelo menos aqui em Santa Catarina é isso, né, acho que é Brasil, né, certo? Então, vocês aí devem estar se programando também, né, em cada município, com o seu articulador, enfim, né, quando vai ser aplicado, enfim. Beleza? Então, se dá para fazer alguma coisa ainda, que foi feito, foi trabalhado, lógico, tenho certeza que foi muito bem feito, vocês trabalharam bem, né, eu sei da qualidade de vocês, mas fica aqui algumas dicas de como trabalhar esses descritores aqui, ó. São descritores que dificilmente não vão estar presentes aí na prova do SAEB, certo? E aqui eu coloco dicas, né? Então, pode pegar da live 12, da live passada, e dar uma olhada no material que tem ali, já usar e dar uma revisada também, né? Bom, então, hoje, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar de números racionais, lembrando o que é um número racional mesmo, é aquele que eu consigo colocar em forma de fração, né? Isso a gente viu lá na live 3 ou 4, agora vai me falhar a memória, mas como a Silvia disse, depois vai ficar tudo organizadinho, vocês vão ter link certinho, né? Então é um material que eu espero que vocês usem também após o SAEB, tenho certeza disso, né? Que ele vai ser de grande... Né, Silvia? A gente se preocupou, sim, de olhar para o SAEB, mas a gente se preocupou também aqui de ser um material que ele pode ser utilizado também em outros anos, bem tranquilo, né? Bom, então a gente vai trabalhar o D21, o D22, eles estão relacionados a retas, tá? Retas, também retas numéricas, são coisas que realmente caem ali no SAEB, e eu volto a trabalhar o D24 e o D26, que é fração e porcentagem, porque, novamente, são descritores que tiveram um baixo rendimento aí na prova Paraná nas 3 edições, certo? Bom, e aí, esse é o jogo essa é a oficina régua de frações, né? Como é que funciona isso aqui, professor? Vou mostrar para vocês. Então, quais são os materiais que vocês precisam? Vocês precisam de papel cartão. Esse papel cartão é legal que do outro lado ele não tenha, ele é incolor, né? Cor de papel cartão do outro lado, certo?
Então, precisa de papel, cartão, diversas cores, depois eu passo as cores, prégua, lápis e tesoura, certo? Geralmente, cada estudante fazia o seu kit, tá? Como é que é composto o kit? Vocês vão pegar esse material aqui, ó, né? E vocês vão fazer réguas. Ó, aqui está o kit, ó. Deixei tudo explicadinho para vocês, tá? Bem colorido. Então, por exemplo, vocês vão ter que fazer o quê, ó? Duas, ó. Parece régua, professor? Sim. Eu peguei uma régua, 30 centímetros, ó. Então, eu cortei tiras, parecendo régua, né? Então, duas de azul, qual é o tamanho delas? 30 centímetros de comprimento, que largura? 4 centímetros, tudo bem? Então, duas azuis, ó. Duas verdes, eu fiz a minha tarefa de casa hoje aqui, preparei minha aula, tá vendo, Ciro? Aí eu cortei mais duas vermelhas. Então, deixa eu pegar aqui, ó. Então já dá 6, né? Aí depois eu cortei mais duas amarelas, sempre 30 por 4, né? 30 centímetros por 4. Mais duas amarelas, depois duas laranjas e, por último, duas de cor marrom, certo? Esse é o kit, beleza? Eu gosto muito de fazer isso com os estudantes. Também tem, acho que vocês devem ter ali, mas eu também tenho aqui esse pronto. Régua de frações, ó, né? Esse tá prontinho, já com madeira, aqui, ó. Uma caixinha bonitinho, tá vendo? Esse aqui também tá pronto. Bonito, né? Ó, de madeirinha. Eu, particularmente, gosto muito de fazer isso com os estudantes. Por que eu gosto de fazer com os estudantes? Se quiser comprar, tranquilamente, né? Mas o próprio ato de você construir a régua, o jogo, já é um aprendizado, né? Você vai ver que tem estudante que não começa do zero na régua, né? Começa do plástico, então saber usar a régua, enfim, tudo isso conta. Medidas, né, gente? Medidas, tá? E depois que fez isso aqui, faz o que, professor Cristiano? Ó, vou para o próximo passo, ó. Isso aqui depois é um material que vai para vocês depois, certo? Mas só para explicar. Então, aí, eu vou ter que fazer o quê, ó? Por exemplo, vou ter que dividir a régua azul, a azul aqui, ó. Essa azul uma régua azul em duas partes iguais. Então, eu vou pegar a azul aqui, ó. E aqui, se eu divido em duas partes iguais, estou falando de quantos por cento já? 50%? Ou não? Né? Então, já estou trabalhando o que aqui, ó? Já estou trabalhando a porcentagem, ó. Tá vendo? Que descritor que eu estou falando aqui, professor Cristiano? O D26. Trabalhar o quê? 50%, tá vendo? Ó, vou cortar aqui, tá? Pronto. Ó, duas fatias. E aí, Silvio, o que eu costumo fazer é escrever aqui, ó. Por exemplo, que isso aqui é a mesma coisa que 1/2, né? Ó, dá para ver ali, ó. 1/2. Né? 1/2 mais 1/2 dá 1 inteiro. Então, eu tenho 50% aqui. E assim vai. Vou pegar outra aqui, por exemplo. Ó, vou para verde, em 4 partes iguais. Então, eu divido em 4 partes iguais, certo? Como é que a gente fala 4 partes iguais? Metade da metade, né, Silvia? Vou dividir a metade da metade. Metade da metade, adivinha o que é? 25%. Ó, então, eu faço aqui, ó. E olha só que legal, gente, ó. O legal também é usar a régua, né? Lógico. Mas, ó, e aí eu vou construindo o que com o estudante? Vou construindo o que aqui com ele? São fatias de 25% de gel. São fatias de 25%. Então, 25% mais 25% mais 25% dá 4 fatias de 25%, que dá 100%. Então, pode comprar uma prontinha já? Pode comprar, não tem problema nenhum. Só que eu acho que isso aqui é muito legal fazer com os estudantes, tá? E pede para colocar o nome depois. Gente, eu não vou dividir todas as réguas, porque eu vou ficar a live inteira dividindo régua aqui, né? Mas tá tudo explicadinho aqui, tá bom? É bem tranquilo, né? Vocês devem ter visto aqui, bem tranquilo que está sendo feito. Bom, depois que vocês dividiram aí todas essas réguas, qual que não divide? Menos a marrom, tá? Não dividir as réguas na cor marrom, certo? Essa você deixa inteira, porque ela simboliza o inteiro, tá bom? Depois que você fez isso,
a gente vai começar a falar um pouco de teoria aqui. Vou colocar aqui em cima. Então, quais são os termos de uma fração? Como é que a gente lê uma fração? Tem o número de cima, que a gente chama de numerador, é aquele que vai numerar quantas partes tu vai pegar, né? E o de baixo é aquele que vai dizer, ou vai denominar em quantos você vai dividir. Tá? Isso aqui também vai para vocês depois, né? Como é que eu faço a leitura, né? Que aí eu tenho, se o 2 está embaixo, o meio, o terço, o quarto, o quinto, o sexto. Depois do décimo vem o que? Onzeavos, dozeavos, trezeavos, e assim vai. O centésimo, o milésimo. Isso aqui depois fica para vocês. Agora, antes de eu começar a brincar com as réguas, eu queria chamar atenção para isso daqui, né? Volto a insistir mais uma vez. Tomem cuidado. Para ser fração, tem que ter as mesmas partes iguais, tá? Então, isso aqui não é uma fração, porque não está bem na metade aqui, né? Tudo bem? Isso aqui também, ó, tá vendo que tem uma fatia bem mais grandona que essa daqui, ó. Tá vendo? Então, olha a bagunça que é isso aqui, ó, né? Então, toma cuidado. Para ser fração, quando você vai fazer aqui, você vai pegar, por exemplo, uma régua dessa azul e dividir em duas partes, tem que ser duas partes iguaizinhas. Tá bom? Então, só tomem cuidado com isso, né? Beleza. Agora, tem um jogo aqui, ó, vou trazer esse jogo da Matif, que eu gosto bastante, que ele trabalha bastante do escritor 24 aqui, ó. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Ó, ele trabalha bastante do escritor 24. Que fração das células tem pássaros nela, né? Então, primeira coisa, quantos buracos a gente tem aqui? Tem 3, né? Tem 3 buracos. E qual é a fração? O que é a fração? Qual é a parte? Qual é a parte das células que tem pássaros, né? Me parece que são 2, né? 2 de 3, é isso? Isso. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando um problema e estou identificando através de uma fração, ó. Então, qual é a fração das células vazias agora? E aí o que acontece, né, Ciro? Muitas vezes o estudante ele quer responder rápido, ele não lê a pergunta, que é a interpretação. Concorda comigo? Então, qual é a fração das células vazias? Os mais espertinhos vão colocar um sexto, né? Ah, porque tem um pássaro aí. Mas é essa a pergunta? Ele quer saber qual é a fração das células vazias. Então, provavelmente aqui deve ser um 5, né? Ó, quando eu trabalho um jogo, eu também tenho que mostrar para o estudante a interpretação. O jogo tem muito isso, né? O jogo gamificado. Que fração das células tem pássaros nela? Agora, qual que tem... Primeira coisa, qual é o denominador? O denominador é em quantos foi dividido? Em quantos buracos? 5. Desses aí, quanto tem pássaro? Me parece que é 1, né? E vai. Certo? Estão vendo, gente? Então, ó. Qual é a fração das células vazias, mais uma vez, ó? Então, se eu tenho 5, eu vou ter 4 que são vazias, né? Tem mais uma fase só para acabar esse jogo? Tem. Vamos ver agora. Qual é a parte, ou seja, qual é a fração das células que fração das células tem pássaros nela? Se não me engano, é 4 de 6 aqui, né? É isso? Teve um dia que um aluno me colocou isso daqui, ó. Vê se vai dar certo. Ele colocou 2 de 3. Ó, ele colocou 4 de 6, ele colocou 2 de 3. Vê se vai fechar. Fechou. Você deve estar se perguntando, não tinha 6 buracos ali? Por que, né? Por que colocasse 3? É uma coisa que nós vamos falar daqui a pouquinho, de frações equivalentes, tá? O aluno que chega nisso é porque ele já realmente entendeu o que é equivalência de frações. A chance dele somar é muito, muito alta já frações, né? Qual é a fração das células vazias? Ó, eu tenho 6 aqui no total, mas 2 são vazias. Então, 2 de 6 ou 1/3, se eu quisesse, né? Então, esse é um jogo interessante para vocês trabalharem, tenho certeza que já trabalharam, né? Mas é um jogo interessante trabalhar com os estudantes para trabalhar esse D24 ali, tá bom? Fica a dica. Deixa eu continuar aqui. Bom, agora vem uma temática aqui que é bem importante para a gente trabalhar, que é essa questão das frações equivalentes, né? O que são frações equivalentes?
Olha, são frações que elas são escritas de forma diferente, mas elas representam geometricamente a mesma coisa, né? Então, elas representam a mesma parte do inteiro. Eu tenho uma régua inteira aqui, ó. Eu tenho essa régua inteira aqui, ó. Tá vendo? Essa régua inteira aqui, eu vou pegar uma parte, né? Então, eu peguei esse daqui, né? Uma de 2, certo? Então, eu acabei de fazer aqui com a minha régua que eu cortei, né, Silvia? Eu fiz aqui uma régua inteira, dividi na metade, certo? Mas é a mesma coisa que eu pegar de 4 pedaços e ficar com 2, né? Tá vendo? Que é o que está ali embaixo. Tá vendo? Ó. Então, isso aqui é muito legal mostrar para o estudante fazendo, né? Então, olha aqui, ó. Se eu tenho 4 fatias, ó, eu tenho 4, eu vou pegar 2, mas é a metade também, né? Agora eu posso pegar esse mesmo inteiro e dividir em 8 pedaços, ó, e eu posso pegar 4, né? Então, vocês percebem que 1/2 é igual a 2/4, que é igual a 4/8? Então, isso aqui são frações o quê? Equivalentes. Quer dizer o quê? Elas são escritas diferentes, mas elas valem a mesma coisa. Quantos por cento elas valem, essa daqui? 50%. Então, ó, uma forma de vocês trabalhar já porcentagem é mostrando o que é metade de cada coisa. Isso aqui, né, Silvia, depois lá no 6º ano, ou até ali no 5º ano, que já dá para introduzir, né, adição e subtração de frações, né, o quanto isso vai ajudar. Eu vou até fazer um exemplo daqui a pouco sobre isso daqui, tá? Mas assim, ó, isso é bem importante. Minha opinião, não começa a somar frações ou subtrair frações sem o estudante entender bem o que são frações equivalentes e mais, se ele consegue identificar e se ele consegue fazer frações equivalentes, tá? Acho que todo mundo consegue perceber que se eu dobrar, né, eu dobro de baixo, eu dobro de cima, vou dobrando aqui, vou tendo frações equivalentes, né? 1 vezes 2, 2, e 2 vezes 2, 4. Né? 2 vezes 2 dá 4, e 4 vezes 2, 8. Eu vou dobrando, né? E assim vai. Tudo bem? Bom, agora viria uma atividade para fazer aí, certo? Mas vou fazer para vocês. Ó. Utilizando as réguas de frações, encontre 6 frações equivalentes que representam 50%. Ó. Quais que seriam as frações que eu estou falando? Essas aqui, ó. Essas réguas aqui, ó. Nós teríamos que achar aqui, ó, as que representam 50%. Vamos ver se a gente consegue um ataque, alguma coisa. Acho que dá para nós fazermos aqui, né, Silvio? Essa aqui vale, né? Ó, essa é 50%. Ó, esse aqui também, né? Então, 2/4, né? 2 e 4. Essa aqui não é. Ah, essa aqui também é, né, Silvio? Por quê? Vai dar 3 de 6, né? Ó, 3 é metade de 6, né? Esse aqui de baixo também é, ó. Por quê? De 8 pedaços, eu vou pegar 4. Ó, também é metade, tá vendo? E essa aqui também é, ó. Que legal. Se eu tiver 5 de 10, minha letra não tá tão boa, né? Também é metade, né? E aqui também acho que funciona. Porque se eu tiver 6 de 12, né, Silvia? Eu também tenho 50%. Olha quantas frações eu trabalhei 50%, gente. Tá? Então vamos lá, ver se eu consegui fazer o desenho para vocês aqui. Fiz um preparado. Ó, eu fiz o meu assim, ó. Com essas pecinhas, isso aqui que eu estou mostrando para vocês, eu peguei daqui, ó. Ó. Aqui dentro da minha régua de frações, ó. Tá vendo? Então, isso aqui é muito legal. Muito legal mesmo, gente. Todos os meus alunos, não tem aqueles que não fazem isso, não. Ele assim, faz, depois manda, guarda num pacotinho ali, né? E trabalha. Então, ó, dá para brincar aí com as réguas. Depois que você recortou elas, você começa a brincar ali com a porcentagem. Então, assim, ó, o que eu estou mostrando aqui, Silvia, já? Ó? Lembra no começo das nossas lives lá? 1/2 é a forma fracionária, tem a forma de vírgula, né, que é o decimal, e a percentual. Lembra as formas de representar uma fração? Eu estou representando número racional o quê? Por fração, por décimos e por porcentagem.
E é legal porque, ó, 2 é metade de 4, 3 é metade de 6, 4 é metade de 8, 5 é metade de 10 e 6 é metade de 12. E tudo é a mesma coisa que 50%. Ó. Então, isso aqui é legal mostrar. Claro, aqui vocês, né, estão acompanhando a live, mas o legal é botar a mão na massa, né, Silvia? E fazer isso aí lá com os estudantes, tá bom? Façam, gente. Fica um conselho para vocês aí. Então, aqui já dá para trabalhar 50%. Vamos ver se dá para avançar? Vamos lá. Ó, agora vem outro desafio aqui. Ó. Utilizando as réguas de frações, encontre 3 frações equivalentes, que representam 25%. O que é 25% mesmo? É 1/4. Ou seja, de 4 pedaços, e até dividir aqui, né? De 4 pedaços, ó, você vai pegar um só. De 4 você pega um. Isso é 25%. Então, você pode até anotar aqui, ó, cada partezinha dessa aqui é 25%. Você pode até fazer isso aí, ó, deixar anotado aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Como é que ficaria isso? Vê se faz sentido aqui, ó. Eu já peguei aqui, ó. Então, olha só. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Se eu pegar 1/4, ó, 1/4 é a mesma coisa que 0,25, que é a mesma coisa que 25%. Agora, eu posso pegar de 8 pedaços, ó, tem 8 pedaços aqui, ó. Então, cada pedacinho desse vermelho aqui é o quê? 1/8, né? Então, se eu pegar aqui 1/8, deixa eu apagar aqui. Se eu pegar aqui, ó, 1/8, isso aqui é 1/8, tá vendo? E eu pegar mais 1/8 aqui, quantos oitavos dá? Dá 2, né? Ó, 2/8, que é a mesma coisa que, não é a mesma coisa que 1/4? Então, 1/4, o que eu posso dizer aqui, ó? Que 1/4 é a mesma coisa que eu pegar 2 partes de 8. 2/8. Que é a mesma coisa que você pegar 12 pedacinhos e você pegar 3 de 12. Então, tudo isso é a mesma coisa que 25%. E essa porcentagem de 25% tem que ser trabalhada com os estudantes, né, Silvia? Ali nos anos iniciais, no 5º ano. E aí você já mostra que é a mesma coisa que 0,25, né? E lembra, porque o 0, porque eu não vou ter uma barra inteira, né? Ó, olha a barra inteira aqui, ó. A barra inteira está aqui em cima para mostrar. Ó. Eu não vou ter uma barra inteira sendo consumida, por isso o 0 está aqui na frente, ó. É 0, é 0 alguma coisa. Tudo bem? Então, isso aqui é bom mostrar para os estudantes, tá? E sempre, o quê? Mão na massa. Ou as réguas compradas, que eu já falei para vocês que eu sou mais fã de fazê-las, né? E já mostrei como fazê-las, né? Por quê? Porque aí você corta, o estudante vai cortar, ele vai medir, ele vai ver. Vai demorar um pouco mais? Vai. Mas depois você vai ter muito material concreto, lúdico, para trabalhar. Bom, agora eu vou explorar outra fração. Qual que é? A de 75%. Né? Vamos lá. Encontre 3 frações equivalentes, ou seja, que são escritas diferentes, mas valem 75%. É praticamente igual, né? Só que aqui eu tenho o quê? Ó, eu tenho 1/4 aqui, eu tenho mais 1/4, que é o quê? Cada fatia dessa é 25%, né? Concorda? Ô, caramba. Meus desenhos não estão muito bons. Então eu tenho 3, ó. Eu tenho 3/4 aqui, ó. 3/4 é a mesma coisa que 75%. Agora, se eu pegar 1/8, mais 1/8, tá vendo? Eu vou ter mais 1/8, mais 1/8, mais 1/8, mais 1/8, eu vou ter 6/8, que é a mesma coisa que 75%. Tá vendo, gente? Então, eu consigo mostrar para o meu estudante essas relações. E aqui também, ó, eu tenho 1/12 aqui embaixo, ó. 1/12. Se eu pegar mais 1/12, mais 1, mais 1, mais 1/12, mais 1/12, eu vou ter 9/12, que é 75%. O que eu estou dizendo aqui? Que 3/4 é a mesma coisa, ou é equivalente a você, de 8 pedaços, você consumir 6. Mas é equivalente também, é igual de 12 pedaços que você tem, divididos iguais, né? Você consumir 9. Que é a mesma coisa que 75%. Vejam que eu já aproveito para trabalhar frações e porcentagem. E o que aqui? Número decimal.
Porque lembram, a gente tem que fechar o ciclo do quinto ano com isso daqui, né? Mostrando essas relações. Tá? E mostrando como? No visual, gente. Como a gente fala sempre, né? Matemática é visual. Faltou fazer o que aqui, né, Silvia? Faltou fazer a nossa... Vou fazer aqui em cima, tá? A nossa areta, né? 0 e 1, né? E aqui no meio está o 0,5. E o 0,75 está aqui, ó. Bem aqui no meio do meio, né? 0,75 lá em cima. Ou seja, o que eu estou trabalhando aqui já? Areta numérica, a forma fracionária, a forma decimal e a forma percentual. Tudo bem? Bom, e aí só para não abusando da boa vontade de ninguém, mas eu fiz uma também de fora do 25 e do 50, do 75%, né? Eu quero duas frações que equivalem a 20% agora. Quais que seriam essas? Aqui, ó, né? Eu posso usar, por exemplo, que cada fatia dessa vale 20%, ó. Então, se eu tenho uma parte inteira dividida em 5 partes, eu vou ter 20%. Isso é a mesma coisa que uma parte de 5, né? Agora, se você tiver 1/10 mais 1/10, você vai ter 2/10, concorda? Você vai ter 2/10, que é a mesma coisa que 20%. Então, você pode dizer que uma parte de 5 é a mesma coisa que você pegar duas partes de 10. E aí você tem frações equivalentes. E isso é a mesma coisa que 20%. Que é a mesma coisa que 0,2. Ou, lembra que a gente fez isso em algumas lives aí com o material quadro, valor de lugar? Pode encher de 0 aqui, né? Que não muda nada. Estou brincando, tá? Pode encher de 0 que não muda nada aí, certo? Isso é legal mostrar na areta também. Como é que a gente faz? 0, 1, a metade está aqui, 0,5. E aí eu divido 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui estaria o quem? Aqui estaria o 0,2, né? Tudo bem? Meus desenhos não são tão bons, mas acho que dá para entender, né? Certo? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou mostrando todas as formas de apresentar os números de forma conectada, né? Fracionária, de vírgula, que é o decimal, de porcentagem, de desenho, que é geométrica, e na areta. Tudo bem? Bom, e aí posso fazer da mesma forma o 60%, mas aí o 60% ele seria já quantos, né? Seria pegar 1/5. Então veja como dá para explorar frações que não são difíceis. Desculpa, frações que não são difíceis de fazer, sabe? São frações, eu acho que frações 1/5, 1/6. 1/6 já é um pouco mais complexo, né? Mas essas que eu botei para vocês aqui, ó, as que eu coloquei para vocês, daria para... Aqui é 1, né? 1/5 mais 1/5, ó, né? Eu tenho 3/5, né? 3/5 é a mesma coisa que 20% mais 20% mais 20%. Certo? Então dá para mostrar aqui que 3 de 5, ou 3/5, é a mesma coisa que 6/10, que é a mesma coisa que 60%, porque cada fatia vale 20%. E você mostra como isso? Você mostra como? Você mostra usando a régua, né? Usando as réguas que você cortou, ou as que você pode utilizar ali, certo? É muito bacana, tá? Eu realmente sugiro, eu sou suspeito para falar, mas eu sugiro que vocês usem esse material, vocês vão gostar, tá? E vão gostar dos resultados também. Eu acho que isso é o que mais importa, né? A melhoria do processo de aprendizagem, né? Eu sempre falo isso. Eu venho pesquisando, Silvio, aí nos meus estudos sobre inovações, tá? Inovações escolares. E o pensamento computacional, na última live falaram, né? Até uma professora que falou em pensamento computacional. O pensamento computacional, ele pode se tornar uma inovação escolar, pedagógica? Sim, tudo pode. Isso aqui também, tá? É um jeito diferente, só que não pode esquecer de uma coisa. Toda inovação, ela tem que produzir melhoria no processo de aprendizagem. Então, se isso aqui produz melhoria no processo de aprendizagem, é uma inovação, tá? Não é pura, né? Porque a gente já usa para outras coisas, mas... Enfim. Agora, esse jogo aqui, ó, se não entender frações equivalentes, o aluno não vai conseguir jogar. Vou jogar com vocês, tá?
Botei ele de propósito aqui, tá? Vou clicar nele, tá? Vamos lá. Tentam fazer isso com o aluno de vocês. Esse trabalho D21, ó. Nós vamos representar na reta numérica frações. O que, que vai dar, professor? Vamos ver. Ó. Completa a equação. 1/6 é igual ao quê? Ó, ele já está dizendo aqui, ó. Então, você pegar 1 de 2 é a mesma coisa que pegar 2 de 4, né? Mas aí é bom fazer o quê, né, Silvia? É bom mostrar o quê? É bom mostrar, ó, por exemplo, você pega um inteiro, e pode ser o marão, tá? O marão é para deixar de inteiro, já tá? Ó, você pega o marão, é a mesma coisa que você pegar uma parte, tá vendo? Uma parte de 2 é a mesma coisa que você pegar duas partes de 4, ó, tá vendo? Você consegue mostrar isso, ó. Consegue mostrar aí, ó. Tá vendo? Aí você vem aqui e dá um pronto. Mas assim, ó, sem mostrar fica muito difícil, ó. Que nem aqui ele já complica, ele fala de oitavos, ó. Tá vendo? Ele fala, só que isso aqui não é difícil, né? Porque 4 de 8, 4 não é metade de 8, então ele quer a metade, é isso? Como é que eu poderia fazer isso daqui? Ó? Ele quer a metade. Eu posso colocar o que aqui? 4 de 8, o que ele completa a equação aqui? Ele coloca 1 aqui em cima, então eu vou colocar o 2 aqui. Por quê? Porque é metade, né? Porque a gente falou de frações equivalentes. Parece fácil, mas não é. Se não mostrar no desenho, para o aluno é complicado, entendeu? Ó, que nesse aqui também, ó. Qual a relação de 8 para 16? Ó, tá vendo? É metade, né? Então, qual é a metade de 18? É 9. Vê se vai. Ó, mas espera aí. Trabalhar metade é 50%? Então, a gente começa a trabalhar essas coisas, né? Ó, não sei se já tinha utilizado esse jogo aqui, né? Aqui eu tenho o que, por exemplo? Ó, eu tenho aqui 2 de 10, né? 2 de 10 a gente já fez aqui antes, né? É 2 décimos. O 1 é metade, né? 1 é metade do 2. Então, metade do 10 vai ser o 5. Daria para trabalhar perfeitamente quem nesse jogo aqui, Silvia? Ó, daria para trabalhar perfeitamente isso aqui, ó. Esse é 1/5 e esse aqui, ó. Isso aqui é... Eu estou usando as minhas... Ó, tá vendo as laranjas aí, ó? São iguais, ó. Tá vendo? 1 de 5 é essa aqui, ó. Não é barra de chocolate, não quero ver ninguém salivando aí, tá? E tudo bem que estamos chegando no Natal, né, Silvio? Mas, né? Ah, tá cedo, professor, né? Aqui, ó, olha aqui, ó. Isso, eu gosto muito disso aqui, ó. 1/5 é o que eu vou preencher. Aqui eu tenho 2 de 10, ó, tá vendo? Então são iguais, ó. Mostra aí pro aluno, ó, tá vendo? Ele chegou até a fazer isso aqui, né? Então eu não gosto de deixar o jogo assim, sem mostrar, tá? No lúdico, né? E assim vai. Ó, a gente está trabalhando o quê? Frações aqui, certo? Ó, por exemplo, aqui agora, né? Eu posso fazer o que aqui, ó? A metade aqui, vamos ver, vamos arriscar. Aqui já complicou um pouco. 1/9, vamos ver. E aqui pode ser 2/18, vamos ver se fecha. Vamos dar um pronto. Será que tem lógica aqui na minha conta? Isso, metade, metade, né? Bom, não sei se vocês já tinham jogado esse joguinho aqui, mas assim, ó, eu recomendo ele mostrando com as regras de frações, ficam bem mais tranquilo de se fazer, tá? Vamos lá, continuando. Bom, agora temos um probleminha para resolver aqui, né? Vamos lá, ó. João comeu 2/8 de uma barra de chocolate. 2/8, certo? E aí eu volto a insistir. Como é que você pode representar isso? 2 de 8. 2/8 é você pegar, eu peguei isso aqui, cada chapinha dessa aqui é 1/8. Então, 2/8, né? Então, o João comeu quanto? 2/8. E aí você mostra para o estudante. E o irmão comeu 75%. Então, eu quero somar 2/8 mais 75%. Que, pelo que eu estou entendendo, essa é a pergunta aqui. Vamos lá. Seu irmão, né, que é um seu irmão comeu 75% de uma outra barra de chocolate. Qual é a fração, qual a fração representa a quantidade de chocolate consumida pelos dois irmãos? Então, eu quero saber quanto que dá 2/8 mais 75%. Ô, professor, você foi bem sacana aí, né? Você colocou o quê? Eu coloquei justamente para pensar. O que é o 75%? Em fração. O que que é? Então, vamos lá. 2/8
é a mesma coisa que 3 e 4, não é isso? Nós acabamos de fazer isso antes, né? Ó. E aí é bom mostrar no lúdico, ó. Isso aqui é 75%, ó. 3, cada 25%, 25, 25. Então é a mesma coisa que 3 quartos, é isso que eu quero. Meu Deus, que letrinha, né? Bom, mas tem como somar isso aqui, ó? Do jeito como tá aí, não. Não tem como somar? Não. Para somar, lembra frações? Tem que ter o mesmo denominador. Aqui de baixo, ó, esses dois aqui de baixo tem que ser iguais. Não tem como somar. Mas se eu souber trabalhar com frações equivalentes, ó, o que que eu faço aqui, ó? Ó, já fiz o desenho aqui, ó. Pensa comigo. Eu tenho 2 oitavos aqui, eu tenho 1 oitavo aqui. E tenho 1 oitavo aqui, né? Bom, aqui eu já entreguei, porque 1 oitavo mais 1 oitavo dá o quê? 25%. E aqui eu tenho 1 quarto. Tudo isso aqui ainda tem que mostrar no concreto, né? Mais 1 quarto e mais 1 quarto. O que eu estou tentando fazer aqui, pessoal? Estou tentando somar 2 oitavos. Eu já sei, acho que vocês já mataram a resposta aqui, né? Tentando somar 2 oitavos com 3 quartos. Se eu olhar para a porcentagem, eu já sei que vai dar 25% mais 75%, né? Vai dar uma barra inteira pela lógica, né? Mas eu quero saber em fração, como é que eu faço isso? Porque se eu encaixar isso aqui, ó, nesse canto aqui, pronto, ó, tá vendo? Fechou, né? Se eu encaixar ali. Mas como é que eu faço em fração? Para fazer fração tem que ter o mesmo denominador. E aí o que eu pensei? Está no próximo slide, ó. Olha aqui, ó. O que eu fiz aqui, ó? Então assim, ó, quando o estudante ele tem essa noção, ele começa a associar isso aqui, vocês veem na hora de somar, né, Silva? Ele já começa a dizer o seguinte: olha, professor, tu tinha aqui 3 quartos, ó. Mas 3 quartos, professor, aqui, ó. 3 quartos é a mesma coisa que 6 oitavos. Tá aqui, ó. Tá no desenho aqui, ó. Tá vendo? E aí, o que a gente tem? Então, aqui em cima eu tenho o quê agora? Eu tenho, aqui em cima eu tenho 2 de 8. E aqui embaixo tenho 6 de 8. Não é isso? Mas agora eu não tenho o mesmo número de baixo. Agora sim, né, Silvio? Agora eu consegui ter o quê? Ó, o mesmo denominador. Então, o que tem que fazer quando tem o mesmo denominador? A gente faz o quê? Somos de cima, né? Não é isso que a gente faz? A gente faz o quê? 2 mais 6 é igual a 8. E aqui embaixo eu mantenho 8, né? Porque é o mesmo denominador. Quanto que dá 8 dividido por 8? 1. E 1 é a mesma coisa que uma barra inteira, que é quantos por cento? 100%. Tá vendo? Então, assim, qual que é a ideia aqui? Mostrar para o estudante o quê? Mostrar para o estudante que para somar frações, eu tenho que ter o mesmo denominador. Agora, para ele encontrar o mesmo denominador, ele tem que saber mexer com frações equivalentes. Ah, mas vai demorar um pouco. Vai. No começo vai demorar um pouco, porque tu vai mostrando, tu vai construindo. Só que ele vai compreendendo. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Nós queremos uma matemática de regras, de memorização de regras, ou queremos uma matemática que o estudante compreenda o que ele está fazendo? Acho que a gente tem que estar claro isso. Ninguém está mais, assim, com tanta satisfação de tu ficar, ele tirou notas boas na prova, ele foi bem ali, mas ele compreendeu ou ele memorizou? Porque o outro ano ele vai precisar desse conhecimento, ele não vai ter, né? Não sei se vocês concordam comigo. Eu sempre falo isso, né, Silva? A matemática ela é visual e não tem velocidade, certo? Então, vá trabalhando como é que é a compreensão, o conceito, que você vai conseguindo fazer tudo isso, certo? Beleza? E aí, eu deixo aqui mais uma vez, certo? Agora, tem mais uma pergunta aqui, desculpa, tem mais uma pergunta. Então, essa quantidade total consumida pelos dois irmãos representa quantos por cento? Né? Então, só vim aqui e faz ele responder, né? Se eu encaixar isso aqui, se eu encaixar aqui nessa parte aqui, eu tenho 25%. E o legal é que é visual, gente. Ó, 25% mais 75%, eu vou ter aí 100% de uma barra, né? Tudo bem? Então, isso é uma forma de a gente trabalhar. Ó, olha só, essa régua aqui, tem uma, eu não vou ficar para um outro curso, Silvio. Tem uma aqui que eu gosto bastante, ó, que é a escala de Cucinaré, né? Isso aqui é muito legal, tá?
Eu fiz uma oficina esses dias com os professores do 9º ano com isso aqui, né? Do 9º ano. Mas perfeitamente quinto, né? Perfeitamente. Mas aqui quis mostrar bastante essa ideia de frações equivalentes com a escala. Então foi muito bacana, tá? E aí, pessoal, esse material aqui também eu tinha deixado, que dá para trabalhar frações, né? E aí eu deixo aqui os meus contatos para vocês, como sempre. E aí eu queria agradecer, obrigado por tudo e gratidão pelas essas 3 lives, foram momentos grandiosos que a gente teve aí. Eu acredito espero que eu consegui ajudar vocês em algumas coisas, porque vocês me ajudaram aqui a preparar atividades, Silvia, que fosse realmente voltadas à compreensão, atividades que vocês pudessem usar em sala de aula. Eu espero que vocês possam utilizar isso além do Saeb, tenho certeza disso. Esse jogo de frações aqui, Silvia, ele é muito legal, essas réguas de frações, tá? Façam isso daí, pessoal. Vocês não vão se arrepender, vai por mim. Né? Eu uso faz tempo isso aí já. E eu não gosto muito de coisa comprada, tá? Eu falo bem a verdade. Eu gosto de botar a mão na massa e fazer, porque é um processo de construção, certo? Obrigado, Silvia. Eu já aproveito para te agradecer pela parceria aí. Obrigado pela parceria. A Alexandra está nos bastidores também. O pessoal da Matific, né, que de uma forma ou outra estão ajudando também. A Nádia estava em algumas lives também, mas agora já está em outras atividades. O pessoal da Secretaria aí do Paraná também. Estou devendo uma visita para vocês aí, né, Silvio? Mas eu prometo que ano que vem eu vou ali visitá-los, certo? E, enfim, obrigado, gente. Pessoal do Paraná, eu desejo para vocês felicidades, quero desejar um feliz Dia do Professor, um professor que faça a diferença na vida dos seus estudantes, um professor que transforme. Eu sempre digo isso, naquilo que a gente faz, a gente pode transformar muito, muito mesmo, a vida de uma pessoa, de uma quantidade de estudantes, e o professor, não estou puxando o saco não, o professor, ele tem sim esse poder, vamos dizer, essa magia, esse envolvimento. E eu sempre gosto de dizer que o professor tem que provocar espantos. Provoca espantos nos estudantes. Rubem Alves fala isso, né? Provoca espantos. Então, se sintam abraçados. Um ótimo, feliz Dia dos Professores amanhã, né? E que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado pelo carinho, pelos comentários e por todas as contribuições. Oi, professor. Antes de agradecer, eu queria ler um pouquinho dos comentários. Tem muito comentário, professor. Eu não vou dar conta, meu pessoal, até peço desculpas. Então, eu selecionei alguns, professor. Os professores estão agradecendo muito, elogiando muito a sua formação. Eu selecionei alguns apenas, de muitos que tem ali, tá? Palminhas, então, a gente tem aos montes. Esse grupo de hoje está mais quietinho, eles não fizeram perguntas, professor, só comentários, tá? Sim. Então, a Franciele Bordinhão Soares disse assim, quando o professor estava apresentando o jogo dos pássaros lá no início, ela disse assim que ela já usou esse jogo com os alunos dela e foi muito bom, que eles gostaram. A Mariana Benevides disse assim, obrigada, professor Cristiano, pelas suas aulas e essa proposta legal de ter jogos online, jogos manipuláveis no concreto. Feliz dia dos professores para todos os professores que acompanham a live. Já ficam os parabéns aí da professora. A Ivete deu os parabéns ao professor e disse que esse curso com o professor foi muito bom. A Michele, eu não vou falar o sobrenome porque eu vou errar, disse assim, professor, quero agradecer todas as explicações que você compartilhou durante esses encontros. Foram muito úteis para as minhas aulas. Um abraço. E a Silmar, agora no final, disse assim que ela aplicou em sala de aulas as suas dicas e deu super certo. E daí eu queria complementar, professor, que hoje durante o dia, amanhã, a Alexandra e eu fizemos as reuniões que a gente costumeiramente faz com os pontos focais, e a gente teve o relato de 2 professores, a professora Irani e o professor Tiago, que estão nessa live agora também, tá? E eles aplicaram tudo isso que o professor fala, sabe? Isso do lúdico, de criar estratégias diferenciadas para trabalhar com os estudantes, de trabalhar o manipulável junto.
Então, a gente percebe que não é só um comentário ali no chat, professor, mas que eles realmente estão colocando em prática o que eles estão vivenciando aqui com o professor nas 13 lives. Então, a gente quer muito agradecer, aqui em nome do NCPM, da Secretaria de Educação, quero agradecer essas 13 lives, a sua disponibilidade e o trato que o professor tem com a gente. Sempre é fácil de negociar com o professor, é sempre possível ver possibilidades diferentes. Então, a gente agradece muito você, professor, por essas 13 lives. A gente não vai te deixar em paz, né? Ir para frente aqui. Pretendemos, né, ter outras formações, outras lives aí para os professores. E a gente agradece também vocês, professores, né? Coincidentemente, como você falou, professor Cristiano, né, amanhã é dia do professor. A gente está finalizando hoje, e amanhã é o dia do professor. Parece que encaixou certinho, né? Assim. Então, quero aproveitar a oportunidade para parabenizar todos vocês que estão aqui pelo excelente trabalho que vocês já fazem em sala de aula, e a gente sabe que estão só complementando com recursos a mais, com sugestões a mais, um excelente trabalho que eu já vim desenvolvendo aí, né, durante todo esse trabalho. Então, obrigada a todos vocês. Obrigada, Alexandra. A Alexandra está sempre nos apoiando, pessoal. Ela fica aqui nos bastidores, mas né, as lives não aconteceriam sem o auxílio dela. Então, obrigada, professor, obrigada, Alexandra, obrigada a todos vocês pela participação. A gente conta com vocês aqui daqui para frente, trabalhando na plataforma. Saibam que estamos à disposição para auxiliar vocês por meio dos núcleos regionais de educação, por meio dos pontos focais das secretarias municipais de educação. Todos estão aqui presentes também, professor, assistindo essa live junto dos professores. Então, a gente tem muitos agradecimentos para fazer. Obrigada, professor, e até breve. Até breve, gente. Bom resto de ano, hein? Obrigado a todas as pessoas que estão envolvidas no projeto aí. Tá bom? Um abraço, gente. Tchau, boa Tchau, tchau. noite.